Essa é a nossa quinta aula da Jornada de Proteção à Criança com a Rádio Transmundial. Eu sou a Andréa Espírito Santo Beret e eu estou muito grata por termos passado esse tempo aqui juntos, essa semana toda. Quanta coisa boa tem acontecido para que a gente possa aumentar a proteção à criança em nosso país e no mundo. Lembrando então de tudo que você tem aprendido aqui para que você aplique para o teu contexto. São tão diversos os contextos no Brasil, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. E esse tema da proteção, ele é vital, ele é importante para todos nós, para todo mundo. Quem trabalha com crianças e quem não trabalha com crianças, porque na tua comunidade, onde você vive, na sociedade onde você está, tem crianças. E principalmente para quem tem as suas próprias crianças em casa. É um tema valioso, importante. E eu sei que você já acompanhou a jornada inteira, já percebeu isso. Nosso desejo também é que sirva não só de inspiração, como de conteúdo para treinamentos, para você como organização, para os teus colaboradores, voluntários e você como pai, mãe, responsável por crianças. Se em último caso você está assistindo, mas de fato você não tem nenhum convívio com crianças, compartilha. A gente precisa falar desse assunto como sociedade, é muito importante e a tua participação é muito importante para dizer para todo mundo, olha, tem um conteúdo aqui que está jóia, saudável, bom, prontinho para que a gente aprenda mais a proteger as crianças, consequentemente ter uma sociedade melhor. Finalizando o nosso curso, eu vou contar algumas histórias, eu vou contar alguns casos aqui de algumas crianças, casos de desproteção. A gente já falou bastante sobre proteção, sobre algumas histórias inspiradoras, muitas ferramentas, mas nesse momento eu vou te contar alguns casos. Não vou fazer isso, não vou te contar esses casos para trazer nenhum tipo de sentimento, para você ficar chocado, preocupado, não. Também não vou dar detalhes dos casos, nenhum deles. Eu vou te contar esses casos porque foram casos de crianças que revelaram espontaneamente o abuso que viveram. O que significa isso? A menor parte das crianças revela. A maior parte das crianças não revela o abuso que elas viveram. Porque na aula 4 eu já ensinei como a gente fala com as crianças de maneira lúdica para que elas contem. Mas a maioria das crianças, elas não contam porque elas não aprenderam de maneira lúdica e simples, na faixa etária delas, adequadamente, para contarem. Então, por isso que a ferramenta de ensinar as crianças é tão importante, para que mais crianças contem, mais crianças peçam ajuda. Mas a gente tem as crianças que contam. Algumas delas estão preparadas, elaboraram, pensaram, são mais velhas, vão contar. A maioria das que contam, não. Elas falaram muito espontaneamente. Elas não estavam preparadas para falar, mas elas falaram. Então, a gente precisa saber acolher. Então, essa aula, o nome dessa aula é acolhida, acolhida da revelação espontânea. Quando as crianças revelaram espontaneamente que elas passam por abuso. Como acolher? Como encaminhar? O que fazer? Aí eu vou primeiro então te contar alguns casos de crianças que vivenciaram o abuso e contaram, revelaram, mas os acolhimentos, essa é uma outra parte da nossa aula. Antes de eu falar como é a acolhida, eu vou te contar, infelizmente, algumas histórias de pessoas que ouviram e não souberam fazer a acolhida. E por que é tão importante finalizar esse curso tão precioso que Rádio Transmundial está fazendo, dizendo a acolhida, dizendo como é que faz direitinho se uma criança contar. Gostaríamos de estar num mundo que as crianças não precisassem viver o abuso, gostaríamos de estar numa sociedade que as crianças têm voz para falar e que quando elas falam, pedem ajuda, as pessoas todas sabem ajudar. Gostaríamos de estar num mundo que os professores, que são os que mais ouvem, os profissionais da saúde, as pessoas das igrejas, que todos nós que lidamos com as crianças e que elas pedem ajuda, soubéssemos fazer essa acolhida. Mas infelizmente não é a realidade.
Então é por isso que tem essa aula e eu preciso que você preste muita atenção. Onde que as crianças podem revelar? Então eu vou contar uma história de uma criança que estava num acampamento. Estava num acampamento, chamou uma das monitoras e disse, então, eu posso falar com você? A monitora levou um pouco mais afastada para que outros não ouçam, mas na vista de todos para que eles possam ver onde elas estão, o que estão fazendo. E essa criança contou em casa o que ela vivia. Inclusive, eu sei que choca, é triste, mas era um líder religioso, o pai dessa menina, e ele abusava dela. E ainda falava que a culpa era dela, que ele fazia isso porque ela se vestia com roupas curtas, porque ela o tentava. Essa menina conta para essa monitora. Essa monitora conhece o pai dessa menina. Era uma pessoa conhecida da organização deles, da comunidade religiosa deles. Então, olha aí o erro. Ela diz, não é possível, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo. O que o seu pai fez com você deve ter sido um carinho, não pode ter sido isso. Ele não deve ter falado isso com você. Olha, desacolhida, totalmente errado. O desfecho, eu vou falar rapidamente o desfecho dessa história, é que essa própria monitora me procurou num curso há alguns anos, me contou essa história. Então a menina saiu de casa na adolescência e a menina conseguiu denunciar, revelar para todos o que estava acontecendo. Ao sair de casa ela se preocupou muito com a irmãzinha, que era a mais nova, e aí ela precisou mesmo realmente pedir ajuda a denunciar. E dentro daquela comunidade religiosa foi um escândalo, é claro, né? Talvez você está assistindo e você ouviu já uma história muito parecida com essa. Uma vez eu fui numa igreja contar uma história, contei uma história, e eles ficaram se olhando. E quando acabou, eu falei, poxa, eu vi que eles se olharam. Aí quando acabou, a liderança veio e falou assim para mim, você soube do que aconteceu aqui? Era uma outra história. Aí eu falei, não soube. Mas você contou a nossa história. Aí eu falei, qual era? Desculpa, qual parte que eu contei a sua história? Porque eu não contei. Eu sei de onde eu estava falando, de quem eu estava falando. E eles disseram aquela história assim, assim, assim. Foi muito parecida com a nossa. E foi a nossa história. E eu falei, foi muito parecida com a sua. Sabe por quê? Contando com a sua, essa é a terceira vez esse ano, naquele ano, que eu ouço alguém dizendo que a história foi muito parecida. Por que eu tô falando isso no meio aqui da finalização desse primeiro caso que eu contei, da menina que lá no acampamento revelou espontaneamente para a monitora sobre o abuso que vivia? Porque talvez você vai falar, nossa, a Andréia tá contando o meu caso. E eu só quero te dizer que os casos se repetem, se parecem, tá? Então, esse caso aconteceu há alguns anos, tá longe, tá mais distante daqui da nossa vivência, mas é claro que através da rádio pode chegar até a pessoa que realmente vivenciou isso, sendo que eu estou sendo bem ética e não falo nenhum nome, nenhum local, nada que possa trazer nenhuma suspeita ou denegrir a imagem de ninguém, mas você pode se identificar, porque casos assim ocorrem. Agora, eu vou te falar de um outro caso. Eles podem então ocorrer num acampamento, eles podem ocorrer numa igreja, numa escola, eles podem ocorrer na nossa vizinhança. Eu vou falar de um caso de vizinhança, depois eu volto para falar de um caso de escola e um caso mais específico de igreja, e a gente termina essa parte. Eu sempre falo também como as pessoas fizeram ou não fizeram bem a acolhida, e aí a gente vai então para a acolhida, tá bom? Para a gente terminar com essa sensação de dever cumprido, fazendo tudo o que é possível para que as crianças fiquem protegidas. Então, esse caso que ocorreu numa vizinhança, e que também é muito comum que ocorra numa vizinhança, uma família foi passear na casa de uma pessoa. Também ouvi das próprias pessoas, tá bom? Uma família foi passear, a criança junto, e a criança foi na vizinha dos amigos da família. Num lugar mais retirado, num lugar mais interiorano, todo mundo amigo de todo mundo, as casas todas muito juntas. Então, durante a tarde, eles passaram um fim de semana. Durante a tarde, a criancinha foi para o vizinho, que já tinha também se entrosado ali com os amigos dos vizinhos deles.
Aí a criança está lá na mesa da cozinha para tomar café da tarde. E a criança falou assim: eu não quero mais ir embora, não. Eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui. Aí a vizinha dos amigos que estavam recebendo a família da criança se assustou. Falou: não, você vai embora com seus pais, você não mora aqui, você mora lá em tal lugar. Você só está passeando aqui. Ela: mas eu não vou voltar, não. Eu não vou voltar, não, porque lá o meu avô, ele dorme em cima de mim e eu não gosto. Desculpa, eu não gosto nem de contar toda a história, porque a gente não está aqui para ferir você, mas para te ajudar, né? A entender que essas situações ocorrem em qualquer lugar, qualquer pessoa pode receber uma criança dessa como essa família. Então, o desfecho da desproteção, da desacolhida dessa família é que eles falaram, não sabiam o que fazer. A princípio ficaram, acredito, não acredito nessa criança, levo isso à frente, não levo, e eles resolveram ficar calados. Não, não pode falar disso. Não é para falar disso. É melhor a gente terminar esse café e você ir lá para onde estão os seus pais e você ir lá para a casa dos meus vizinhos onde você veio visitar. Então, despediram a criança. Quando a criança vai embora, como é que você ficou sabendo, Andréia? Quando a criança vai embora, passou tempo, os vizinhos contam. Você sabe aquela criança que veio para tua casa? Contou para os que receberam a vizinhança, os amigos. Olha, a criança falou isso e isso para nós. Nós ficamos assim, estarrecidos, sem saber o que fazer. Mas quanto tempo faz agora? Faz tantos meses que eles vieram aqui. O que a gente faz? Ficaram os outros também sem saber o que faziam. Aí, num dado momento, me procuraram e me contaram e ainda não tinham feito nada. O que a gente faz? Sendo que a criança ali na mesa já há meses havia pedido ajuda. Porque quando uma criança revela espontaneamente o abuso que ela viveu, ela está pedindo ajuda. Mas ela não tem essa condição toda de dizer tudo, de esclarecer, não está tudo elaborado. Então ela está pedindo ajuda da maneira que ela conseguiu, é contando, eu não quero mais ir embora, eu quero ficar aqui, porque lá em casa o meu avô dorme em cima de mim. Por exemplo, numa igreja, foram 3 meninas para a igreja para participar das atividades da igreja. Elas eram de uma comunidade muito próxima à igreja. Eu teria muitas histórias para contar de crianças que foram pedir ajuda na igreja. Pedir ajuda porque elas foram para a igreja, mas no fundo o que elas queriam, o que elas querem, o que estão buscando há muito tempo é ajuda. Elas foram, essas 3 irmãs, e começaram aí, foram um domingo, o outro domingo, pré-adolescentes, na programação da igreja. Chegou num momento que elas estavam indo já há 3 domingos, elas visualizaram quem elas queriam pedir ajuda. E elas falaram: a gente quer conversar com você. Elas foram conversar com uma líder. E quando elas foram conversar com a líder, elas despejaram o abuso que elas viviam. Elas contaram o que acontecia na casa delas, a mãe delas saía para trabalhar, o pai delas ficava em casa. E todo o desfecho ali, que só de ouvir foi difícil para mim, como foi difícil para essa líder, e como eu não vou falar aqui para vocês, porque nunca é fácil, né? Nunca é simples. Só que essa líder, ela não estava preparada. Ela não sabia o que fazer. Então ela regalou os olhos, ela se emocionou, ela ficou agitada e ela pediu para as meninas para fazerem alguma coisa, para as meninas fazerem alguma coisa, mas as meninas não tinham condições de fazer, as meninas estavam procurando ajuda. Na outra semana, aí essa líder me procura durante a semana, bem querida, bem preciosa. Hoje essa líder, olha, ela podia vir aqui dar o curso de proteção e eu sou super fã de tanto que ela cresceu, aprendeu, e a igreja onde ela está, e a comunidade onde ela está. Eu sou super fã do seu trabalho, se você estiver assistindo. Sou grata por tudo que você aprendeu depois desse episódio tão difícil que você viveu, e eu vivi junto com você, né? Desculpa que eu tô me emocionando, mas eu vou finalizar aqui. Ela me liga, né, durante a semana e fala: aconteceu tudo isso, e agora? Falei: quando as meninas voltarem, faz uma acolhida. Era para fazer no dia, né, gente? Faz uma acolhida e tem que saber onde as meninas moram, tem que saber onde elas estudam, tem que saber algum dado concreto. Essa é a última parte hoje aqui, a denúncia. Os dados concretos para poder fazer uma denúncia, né? Todos esses casos, gente, a menina que contou sobre o pai, líder religioso, o menino que contou para a vizinha sobre o avô, as meninas que contaram também sobre o pai.
todos têm que ser denúncia. Nós temos um sistema no nosso país, né? O Disque 100, 100. Muito importante terminar esse curso falando sobre o Disque 100. 100, tem o WhatsApp da denúncia, Telegram, tem o e-mail. Nós temos um sistema do Ministério de Direitos Humanos, desde 2003, já há 20 anos, nós temos um sistema de uma linha gratuita que se pede ajuda, né? Tanto crianças podem ligar, como adultos podem ligar e devem ligar, e também de forma anônima. É garantido que você não precisa revelar quem é e não precisa contar todos os detalhes, apenas dar um dado concreto da criança, ou a escola, o nome completo, qual é a série que ela estuda, ou o endereço dela completo, para que se chegue até realmente a pessoa abusadora e a investigação e a proteção dessa criança. Vamos lá, vou finalizar aqui os casos para a gente poder ir para essa parte da proteção, né? Então, todos esses casos são de denúncia, mas aí a líder me procurou, a gente falei o que ela podia fazer. No outro domingo, as meninas não voltaram. As meninas não voltaram. Só que quando ela estava falando comigo, eu já pensei isso, né? Quando a líder estava conversando comigo, eu já pensei isso, as meninas não vão aparecer, não, as meninas não vão voltar. Mas, infelizmente, realmente eu estava certa, as meninas não voltaram. Elas tinham ido, tentado, sondado o lugar para procurar ajuda. Algumas crianças fazem isso muito mais espontaneamente, revelam abuso muito mais espontaneamente, como uma outra criança em igreja. Para finalizar, eu vou falar da escola, mas a outra criança em igreja, ela estava num pedido de oração, na sala das crianças. É uma igreja também que hoje trabalha com proteção, a liderança também aprendeu muito sobre proteção. É uma honra poder caminhar, ser facilitadora, ser mentora das pessoas que se interessaram tanto, mas se interessaram por quê? Nós temos esse péssimo problema no nosso país, que é o remediar, que é o correr depois que já aconteceu, a emergência, a urgência, né? E não antes, a prevenção, né? Como nós poderíamos fazer, como nós somos exemplo de vacina. Estávamos aqui na rádio conversando sobre isso, né? O Brasil, nas vacinas, a gente é exemplo de vacina e é prevenção. Agora, de restante, nós somos modelo e temos experiência, somos experts em urgências, emergências, mas não em prevenção, né? Então, essas igrejas, essas pessoas, elas hoje a gente caminha perto porque elas aprenderam. Mas depois desses casos difíceis, então a criança estava no grupo de oração e falaram: quem quer fazer um pedido de oração? Pelo que nós vamos orar? E uma criança levanta a mão na frente de todo mundo e diz: eu tenho um problema que ninguém tem um problema maior que o meu. Essa foi uma revelação muito espontânea. Ninguém tem um problema maior que o meu. Qual é o seu problema? Ninguém nunca ia imaginar. O drama daquela criança, a criança expressiva e dramática, ninguém nunca ia imaginar que era tão problema mesmo, de verdade, né? E aí ela conta ali, ela revela ali que ela está vivenciando o abuso, né? Então ninguém tem um problema tão grande quanto o dela é grande mesmo, né? E por fim eu quero trazer um caso de escola. Uma professora me ligou numa tarde, né? Eu tenho um número, né? Tinha um número que estava mais ativo no espaço de proteção, a gente ainda continua com e-mail, com contato que vocês podem me procurar, mas eu estava trabalhando também com um número de telefone na época, antes da pandemia, e a professora me liga e ela diz assim: eu fiz tudo errado hoje de manhã. O que foi que aconteceu? Uma aluna levantou e contou o que acontece na casa dela, do órgão genital do pai dela, do namorado da mãe dela, que a única coisa que ela não gosta é da brincadeira, quando ela tem que sentar no colo dele e o órgão genital fica duro. Mas a criança falando isso, claro, muito espontaneamente, como ela conseguia. A primeira reação da professora, junto com os colegas, foi: o quê? Uau, não acredito, meu Deus, que horror! Aí leva a criança para a diretoria. Vamos para a diretoria, vamos embora, Andréia, vamos dizer que o nome dela fosse Andréia, é o meu nome, né? Andréinha, né? Vamos, Andréia, para a diretoria. Gente, eu não sei você, mas Andréia mesmo, Andréinha, a Andréinha que eu fui, poxa vida, falar que eu vou para a diretoria partiu meu coração. O que eu fiz de errado, né? Para eu ir para a diretoria. Poxa vida.
Então, assim, foi exatamente o que aconteceu com essa menina. Ela já foi chorando, ela já percebeu, né? Nossa, falei besteira, não podia falar, né? Não sei o que passa realmente na mente da criança. É, e aí, assim, é, foi chorando, tô indo pra diretoria, tô fazendo uma coisa errada. Aí leva, conta pra diretora. A criança não precisa nunca contar de novo. Você ouviu metade disso, você ouviu uma parte da informação. Há uma suspeita por desenho, há uma suspeita de qualquer maneira que seja, que venha essa suspeita por uma fala da criança. Não é para a criança repetir o que aconteceu, tá bom? A criança não deve repetir. Não precisa repetir. Essa suspeita, essa fala, não precisamos saber quem é, o nome, se é o pai, se é uma mãe, uma pessoa, quem é. Não precisamos saber nenhum detalhe que a criança não contou. Com a informação que a gente tem, a gente faz a denúncia. Então leva essa criança para a diretoria, a menina começa a chorar, a menina não fala mais nada, né? Não fala mais nada. Claro, provavelmente sob muita ameaça também, e dentro de casa. E por fim, assim, para errar mesmo, fazer feio, a desacolhida, a direção da escola chama os pais, chama a mãe com esse namorado e conta para eles. Olha, ela falou isso, isso, isso que acontece dentro de casa. Ela falou isso na sala de aula. Agora ela não fala mais. Ela não mais falou, ela tá calada, ela chorou. Então, assim, imagina assim, o prejuízo de não saber fazer uma acolhida, encaminhar uma denúncia. Não falo isso para envergonhar ninguém, não falo isso para deixar ninguém chateado, não estou falando isso para te chocar. É a última aula, você que me acompanhou, sabe como eu tenho, assim, gastou da minha energia na prevenção. Né? Nem tenho energia, nem tenho saúde emocional para lidar com os casos. Por isso, trabalho na prevenção, trabalho incansavelmente junto com você, convido você para trabalhar junto, e tem muita gente trabalhando junto, não sou sozinha, para que a gente tenha a prevenção, para que a gente não precise lidar com esses casos. Porque quando a gente lida com esses casos e a gente vê o prejuízo que uma diretora, uma professora, uma líder, um pastor, um médico. Eu recebi uma mensagem de um médico, uma ligação de um médico. Eu vou terminar com esse. Eu recebi uma ligação de um médico também, possivelmente vai assistir, um querido, que hoje a gente também trabalha juntos, assim, temos muito contato, porque ele também se debruçou na proteção, ele indicou os cursos para psiquiatra infantil, pediatras, para muita gente com quem ele trabalhou depois desse episódio, que ele estava no consultório, no serviço público, uma adolescente chegou e contou para ele um abuso que ela viveu, e ele falou assim, vai para a enfermagem vai fazer alguns exames e depois você volta aqui. E enquanto isso, ele me ligou e eu atendi, porque era um dia que eu estava trabalhando, então realmente usando o telefone numa época assim. Hoje eu não faço esse tipo de trabalho, nesse momento. Mas ele ligou, ele disse, eu acabei de receber uma adolescente aqui no consultório dizendo isso, 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 eu estou aqui no serviço público, isso, isso e isso. O que eu faço agora? Será que eu chamo o conselho tutelar? Poxa vida, não é de maneira nenhuma para maltratar nenhum profissional, é para a gente crescer aqui. Já dei aula para os estudantes da medicina e que alegria! E para tantos médicos, tem médicos que fizeram, como eu falei, os cursos, eu acompanho, gente preciosa, tudo gente precioso. Então aqui o foco não é falar mal de nenhum profissional. Aqui é o foco de sairmos desse estado de desproteção no nosso país para irmos para um estado de proteção da criança. Para irmos da desacolhida para a acolhida. Agora então vamos para a acolhida e a gente finaliza, né? A acolhida é muito simples. Ouvir atentamente, olhando nos olhos da criança. Ouvir a criança. Acreditar. Você não tem certeza, você não é investigador, policial, psicólogo, você não precisa ter nenhuma garantia. Mas enquanto não se prova o contrário, acredita no que a criança está te falando. As pesquisas dizem que mais de 95% das crianças estão falando o que realmente aconteceu. E uma menor parte dessas pessoas que ouviram acreditam nelas. Então acredite, ouça com atenção, acredite.
Quando você puder interferir, não interfira na fala, mas quando a criança se acalmar ou chorar, quando você puder interferir, você diga: não é sua culpa, não foi sua culpa, porque não é mesmo e não foi mesmo. Se você é uma vítima e está assistindo, eu quero que você também lembre disso. Não é sua culpa, não foi sua culpa. Diga isso para a criança, você fez muito bem de contar, você é muito esperta, muito inteligente. Eu gostei muito que você me contou, muito obrigada por me contar. Essa é a acolhida. Você ouve, você acredita, você olha no olho e você diz: muito obrigada por me contar. Não foi sua culpa, não é sua culpa. E aí não faz nenhuma pergunta, não faz pergunta. E aí você em seguida já diz: agora eu vou precisar pedir ajuda para te ajudar. Agora eu vou precisar contar para alguém. E você diz para quem? Porque se você não disser para quem, então para o seu superior, para o seu líder, para alguém da organização, não é para todo mundo, você não conta para todo mundo, você não faz fofoca de maneira nenhuma com a vida dessa criança, com aquilo que você ouviu, em hipótese nenhuma. Mas procura alguém, geralmente de uma hierarquia superior à sua, para que possa ajudar a encaminhar, fazer a denúncia. E conte para a criança: agora eu vou falar aqui com o diretor da Rádio Transmundial, agora eu vou falar aqui com o líder do acampamento, agora eu vou falar com a diretora da nossa escola, agora eu vou falar com o pastor da nossa igreja, agora eu vou procurar uma autoridade para pedir ajuda, por exemplo, se for na vizinhança, né? E peça então e procure mesmo a autoridade. Nós temos o Disque 100 100 e também todo o sistema do Disque 100 do Ministério de Direitos Humanos, que é a denúncia, para denúncia. Como eu já falei aqui, todos os canais de denúncia que nós temos no nosso país. E denúncia anônima, garantia de anonimato para você que vai fazer a denúncia. Você não precisa dizer: eu sou o vizinho deles e eu estou na rua tal, número tal. Não, fala assim: eles estão na rua tal, número tal, dá o número da casa deles. Então, eles estudam, ela estuda. Vamos dizer que fosse eu. A Andréa Espírito Santo Barrett, a menina que me contou, ela estuda na Escola Municipal Rui Barbosa, na Ilha Caraguatá, em Cubatão. É a escola que eu estudei quando eu era criança, tá bom? É só para falar algo mais concreto aqui para vocês. Ela está na 4ª série da escola Rui Barbosa, tá? Então dá um dado concreto, não precisa ser o seu, pode ser anônimo, é um direito nosso, é uma garantia que a gente tem num sistema, um serviço que existe no Brasil. 100. Liga no Disque 100 quando acabar esse curso. Quando acabar essa aula, você tem que respirar, né? Como eu aqui, o pessoal da rádio também, a gente precisa respirar aqui, que essa foi muito forte, né? Depois que a gente respirar, aprendi tanto, entendi tanto, vou ligar 100 e vou falar com o atendente. Aí o atendente, eu já fiz isso muitas vezes e já ensinei muitos alunos a fazerem. Faz isso. Aí o atendente vai te falar: Disque 100, Disque Direitos Humanos, Ministério de Direitos Humanos. Tem até uma mensagem gravada primeiro, se você quer em espanhol, se você quer em português. Aí quando chegar no atendente, você fala: olha, eu acabei de fazer um curso com a Rádio Transmundial e a Andréa Espírito Santo Barrett, pode falar meu nome lá, não precisa ser anônimo o meu nome, estava ensinando a ligar no Disque 100. Estava ensinando a fazer uma denúncia quando uma criança sofrer abuso. E ela disse para nós: liga no Disque 100. Todo mundo do nosso país, todo mundo tinha que ter uma aula sobre proteção à criança na faculdade. Eu comecei a minha apresentação lá atrás, no começo da semana, dizendo que eu sou formada em fisioterapia, nunca tive uma aula na área da saúde sobre proteção à criança. Absurdo. Todas as faculdades do nosso país deveriam ter uma aula de proteção à criança, mesmo que fosse 50 minutos. E um curso muito mais. Eu gostaria muito de poder colaborar com isso. Todas as companhias, todas as empresas deveriam ter uma aula por ano de proteção à criança. Porque aí pelo menos todo mundo que está empregado e todo mundo que está em universidade vai aprender. E todas as crianças deveriam ter aula de proteção à criança no seu currículo. Então, desde criança, nós aprenderíamos a nos proteger mais, a pedir ajuda, a ligar para o Disque 100, né?
Olha como o sistema pode realmente ampliar e muito a proteção das crianças, e você, quem sabe, assistindo, é uma pessoa, uma ferramenta para isso onde você está. Eu não sei como Deus pode te usar, mas eu peço que, se você entende que consegue compartilhar mais sobre isso, procure a rádio, me procure e vamos em frente, porque é muito importante que a gente possa compartilhar com mais e mais pessoas. Então, a acolhida, eu vou compartilhar, eu vou pedir ajuda, falando com a minha direção, com a minha liderança, com o fulano, a fulana, o nome, tá bom? De quem você vai pedir ajuda. É isso, a acolhida da revelação espontânea. Só preocupar se a criança está ali, saindo dali dessa conversa com você bem, se ela precisa de mais ajuda, se ela vai poder voltar para casa ou não, dependendo do que ela te contou, né? E se você tem que tomar alguma atitude mais drástica, chamar a polícia, se for uma emergência, flagrante. Não leve a criança para a delegacia, mas se precisar, a delegacia da criança e do adolescente. É um ambiente hostil, leve a criança ao médico se você precisar. E médico, por favor, atenda e corresponda, chamando o conselho tutelar. Então, a denúncia do Disque 100, a denúncia anônima, ou se apresentando, ela vai para o conselho tutelar da cidade. E aí é o conselho tutelar que vai, então, fazer a investigação, que vai fazer a busca, a procura dessa criança, a investigação desse caso, e vai, então, encaminhar os encaminhamentos para o agressor, para a autora da violência, a pessoa autora da violência, o autor da violência, e o encaminhamento para a criança. Essa aula vai se estender só mais um pouquinho, só mais 5 minutos, porque eu vou falar desse encaminhamento, né? Essa criança que está sendo suspeita ou que é uma vítima, ela é encaminhada para o serviço de atendimento psicossocial da cidade onde ela mora. Né? O CREAS, o Centro Especializado em Assistência Social, ele trabalha para que essas crianças que revelaram abuso, as crianças que foi descoberto o abuso, as crianças que estão vivenciando alguma questão que elas precisam, qualquer violação de direitos que elas precisam de atendimento psicossocial, elas são encaminhadas para serem atendidas. Se você não tiver um advogado, procure a Defensoria Pública para pedir um advogado para ajudar você, sua família, sua igreja, as pessoas que estão envolvidas e que precisam de ajuda, porque ter um advogado, ter a defensoria é melhor para poder dar prosseguimento para o caso, e o encaminhamento com o autor da violência para ele parar, a denúncia para o autor da violência. A denúncia faz com que esse autor da violência saiba que ele está sendo visto, ele não vai poder continuar fazendo o que ele está fazendo e agredindo mais crianças e machucando e maltratando tantas vidas. Então a denúncia ela é muito importante. A gente não pode parar só na acolhida, a acolhida é muito importante, mas a denúncia também, esse encaminhamento, essa continuação, essa finalização desse caso é muito importante. Eu sei que ficou denso, ficou até maior do que as outras aulas, não era, mas ficou. E eu sei também que teria mais desdobramentos, a gente quer fazer perguntas, a gente quer saber mais. Eu convido você mesmo para se aprofundar, mas eu também convido você para praticar tudo que você aprendeu, porque foi bastante e você pode diluir isso. Eu devia ter falado lá na primeira aula, pega o seu caderno e faz aula por aula, anota, porque você vai ter muita coisa para praticar, para desdobrar, para proteger as crianças e adolescentes no nosso país e no mundo todo. Conte comigo, conte com a Rádio Transmundial, parabéns para a Rádio Transmundial, nós estamos juntos e um grande abraço para você. Comenta no vídeo do YouTube, comenta, manda para as redes sociais, para o WhatsApp da rádio, se você quer saber mais, falar mais sobre isso, porque nós vamos continuar essa conversa também. E você espalha esse conteúdo por onde você for. Um grande abraço e obrigada! Nós vamos juntos proteger milhares de crianças, uma a uma. Sou eu aqui de novo. A gente finalizou o nosso curso, que foi um sucesso, graças a você e todos que estão participando. Mas eu queria lembrar os meus contatos, eu queria lembrar que nós continuamos juntos. Então, assim, o Instagram do Espaço de Proteção é exatamente isso, @Espaco de Protecal.
Espaço de Proteção. É o Instagram que eu, mais uma equipe, mas principalmente eu vou ler ali as mensagens diretas que você mandar e eu quero que você espalhe para outros, né? O nosso conteúdo ali no Instagram. O nosso site, a nossa plataforma de cursos do Espaço de Proteção, tem vários cursos ali que você pode se esbaldar de estudar a proteção à criança e de uma maneira apropriada. E você olha, a plataforma tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui nesse vídeo, você lê Espaço de Proteção, os cursos, né? A plataforma de cursos que é da EAD Box, desculpa, do Espaço de Proteção, para encontrar os nossos cursos. E o meu e-mail, mais uma vez, andrea@espacodeprotecal.com.br. Espaço de Proteção, sem cedilha, sem tio. espacodeproteção.com.br. andrea@espacodeproteção.com.br. E você me encontra também para me escrever, para estarmos juntos por e-mail. Olha só, se você não assistiu às outras aulas, volta, assiste, tá tudo aqui esse conteúdo para você poder assistir no YouTube e também nos links do podcast, do programa da rádio, da programação da rádio. E, por fim, compartilhe. Compartilhe, não deixe, não guarde só para você. Utilize como ferramenta para a tua organização, para o teu pessoal, para os teus voluntários, para eles fazerem a jornada inteira e eles te reportarem isso e aí eles poderem também apresentar como capacitados em proteção à criança. De repente também você vai ter outras estratégias para utilizar esses vídeos em equipe, para discussões, rodas de conversa. Enfim, tem muita maneira de utilizar esse material e vamos juntos, vamos continuar juntos. Muito obrigada, tem sido excelente estar caminhando com vocês. Rádio Transmundial, muito obrigada, parabéns para vocês, que alegria finalizar esse curso. Muito obrigada.